Graça e paz, meus irmãos, passando aqui para deixar uma palavra de Deus aos vossos corações, falando um pouco sobre as promessas de Deus sobre as nossas vidas, como alcançarmos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, quais devem ser as nossas posturas diante das promessas de Deus feitas em nossas vidas. Eu quero ler um texto aqui que está registrado no livro de Josué, no capítulo 1, o verso 1 a seguir, que diz assim: Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Amados, aqui nós temos a vocação de Deus sobre a vida de Josué, o chamado de Deus sobre a vida de Josué. Moisés é morto e então Deus agora está levantando Josué para assumir a direção do povo hebreu na entrada da terra prometida, a entrada de Canaã. E nesse texto Deus ele vem se revelando para Josué e o Senhor vem falando aos ouvidos de Josué, dizendo para ele que assim como Deus tinha sido com Moisés, do mesmo modo em que Deus havia operado na vida de Moisés, e através de Moisés muitos sinais evidentes aconteceram, Deus ele está falando para Josué, ele fazendo uma promessa, que os mesmos sinais haveriam de seguir a Josué também. O Senhor também promete a Josué que toda a terra em que ele pisasse a planta dos pés, o Senhor ia entregar a ele por herança. O Senhor lhe faz uma promessa que ninguém poderia resistir Josué em toda a sua jornada. Deus diz que nenhum homem poderia ficar de pé ou resistir Josué. Deus estava dizendo: eu sou contigo, eu vou te dar vitória. Deus claramente está levantando Josué e está lhe fazendo uma promessa sobre a sua vida, a promessa de ser um líder, a promessa de ter uma liderança eficaz, a promessa de ser bem-sucedido em todas as suas tarefas. Deus está lhe prometendo auxílio, e poder para desenvolver o chamado que o Senhor estava lhe dando. Mas é interessante que quando nós falamos sobre as promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos entender o caráter da promessa, porque na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar pelo menos 2 tipos de promessas feitas por Deus. São elas as promessas incondicionais e as promessas que são condicionais. O que são promessas incondicionais? São promessas que não dependem das nossas atitudes,
não depende do nosso comportamento para que elas aconteçam ou para que venham ser realizadas, para que Deus venha agir. Promessas incondicionais não dependem de nenhum esforço humano, de nenhuma reação humana para que elas venham a acontecer. Promessas incondicionais, elas dependem exclusivamente, totalmente da vontade de Deus e do decreto do Senhor. Quando nós lemos no Evangelho, segundo nos escreveu São João, no capítulo 14, a partir do verso 3, Jesus ele vem fazendo uma promessa para os seus discípulos, promessa essa também deixada para nós, Igreja do Senhor. Jesus disse que ele iria para o Pai preparar lugar e que depois ele viria outra vez e nos levaria para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. A promessa do retorno da vinda de Jesus, a promessa do arrebatamento da igreja, a promessa de morar em eternidade com Deus, né? A promessa do arrebatamento é uma promessa incondicional. É uma promessa que ela não depende de mim para que aconteça. Claro que para que eu venha fazer parte do arrebatamento, sim, eu terei que ter a minha participação. Mas independente de eu me comportar a favor ou contrário, essa promessa ela vai acontecer, ela vai se cumprir. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer de qualquer maneira. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Outro exemplo de uma promessa incondicional, nós vimos quando o Senhor ele levantou a Davi em 1 Crônicas, no capítulo de número 17, do verso 11 a 14, Deus ele faz uma promessa para Davi, que a sua linhagem seria uma linhagem eterna, seria uma linhagem que duraria para sempre. Então, a gente vai ver com exatidão isso, principalmente logo no começo do Evangelho de Mateus, capítulo 1, quando vem descrevendo a linhagem de Jesus, e nós vamos ver que Jesus é o cumprimento da promessa para Davi de uma linhagem eterna. Jesus é descrito na Bíblia como a raiz e a geração de Davi. Então, independentemente do comportamento ou do esforço de Davi, de suas atitudes, essa promessa ela aconteceu. Foi uma promessa que foi cumprida, amados, porque é uma promessa que ela é incondicional, não depende do homem, mas depende sim exclusivamente de Deus. Outro caso, quando nós lemos no livro de 1 Reis, a Bíblia vai dizer que quando Davi ele chama Salomão para lhe fazer a transição do reinado, Davi ele diz para Salomão: olha, o Senhor me escolheu e está te escolhendo, mas o Senhor disse que não faltaria sucessor no trono se os meus descendentes ouvissem a sua voz e obedecessem a sua palavra e o seguisse. Então não me faltaria sucessor no trono. Aqui a gente já vê que é uma promessa que ela é condicional. A promessa da linhagem de Davi é uma promessa incondicional. Mas agora a promessa de um reino sobre tronos já é agora uma promessa, amados, que ela é condicional. E a promessa condicional, ela é uma promessa que ela depende das nossas atitudes, do nosso comportamento e das nossas decisões para que elas aconteçam. Quando Deus ele nos faz uma promessa condicional, Deus ele está nos dando responsabilidades. Deus está nos dando condições para que nós possamos nos envolver e ser participantes dentro do projeto que Ele tem para se realizar em nossas vidas. Aqui no caso de Josué, é um caso que é bem específico isso. Deus está chamando
Deus está levantando o seu ungido, está lhe fazendo uma promessa de ser com ele, de lhe dar graça, de operar sinais, que ele iria chegar no lugar que ele iria chegar, mas em seguida, Deus, ele vai dar agora as condições para Josué, para que todas aquelas promessas se cumprissem na vida e no ministério de Josué. É quando Deus diz para ele: Josué, agora você precisa ser forte e você precisa ser corajoso. Deus está dizendo: eu tenho tudo isso para fazer sobre a sua vida. Eu quero realizar todo esse projeto na sua vida e no seu ministério. Mas para que isso aconteça, Josué, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Deus está dando agora responsabilidades para Josué. Josué, promessa você tem, agora depende de você. Depende de você se esforçar. Depende de você lutar pela sua promessa. Depende de você correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. O que Deus está dizendo para Josué e está falando para mim e para você nesse dia de hoje, querido, é que promessa Ele nos fez. Ele te fez uma promessa, mas essas promessas, e na maioria das vezes promessas que são terrenas, relacionadas ao nosso bem-estar, à família, relacionados a sonhos terrenos, todas essas promessas são condicionais. Em Isaías, no capítulo 1, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Ele quer nos dar o melhor. Mas para nos dar o melhor, ele diz: se vocês quiserem e se me ouvirem. Então, as promessas, elas são condicionais. E Deus, ele te envolve dentro desse projeto, dentro dessa promessa. E isso vem nos mostrar quando verdadeiramente nós estamos, amados, interessados e engajados nas promessas que Deus fez sobre as nossas vidas. As promessas condicionais, elas servem para nos mostrar o quanto estamos envolvidos e o quanto nós estamos crendo naquilo que Deus falou ao nosso respeito. Deus está dizendo para Josué: eu tenho tudo isso aí para você, mas se você não se esforçar, se você não tiver coragem, não tem como isso acontecer. Terceira objeção que Deus coloca para Josué dentro da promessa condicional se tu ouvires a minha palavra e meditar nesta lei que Moisés te deu, de dia e de noite, procurar viver esta lei, então prudentemente te conduzirá e te fará prosperar. São 3 os requisitos das promessas condicionais de Deus para a vida de Josué. Primeiro, ser forte, esforço, garra, vontade. Deus não pode honrar uma pessoa desanimada. Deus não pode cumprir promessa na vida de alguém que não demonstra esforço ou vontade de conquistar o que Deus falou, querido. Então Deus está responsabilizando Josué, como Ele está me responsabilizando e te responsabilizando também. Você quer a promessa? Eu te fiz. Agora você tem que ser forte, força, garra. São virtudes que nós precisamos, queridos, desenvolver na nossa vida, para que possamos alcançar as promessas de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz: se no dia da tua peleja tu te mostrares fraco, a tua força será pouca. Se no dia da batalha te mostrares fraco, a tua força será pouca. Então, quando Deus está dizendo para Josué tão somente ser forte, Ele está dizendo: você vai enfrentar batalhas, mas você não pode encarar essas batalhas com medo ou com sinais de fraqueza, mas você precisa ser forte. Deus está falando conosco neste dia. Você precisa ser forte, você precisa ter determinação. Jesus disse nos evangelhos que o reino de Deus ele é tomado à força,
e aqueles que se esforçam apoderam-se dele. Tem que ter força. Se José não tivesse força de vontade, se José não tivesse convicção das promessas e dos sonhos que Deus havia lhe dado, e José se mostrasse fraco diante de todos os obstáculos que surgiram no meio da sua caminhada, José não chegaria no lugar que Deus, aleluia, o havia falado que o haveria de colocá-lo. Se José se mostra fraco quando é traído pelos irmãos, quando vê os seus próprios irmãos querendo lhe matar, quando é jogado em uma cisterna, quando é vendido quando é escravo, quando é atribulado pela esposa de Potifar, quando é lançado dentro de uma prisão, se José se mostra fraco, queridos, ele não alcançaria. Não, ele desistiria no primeiro momento. Mas José só chegou aonde chegou e viu realizados os sonhos de Deus sobre a sua vida, porque José foi forte para encarar os desafios. José foi forte para não temer as tempestades que estavam vindo contra eles. Os sonhos de Deus na vida de José falavam mais alto. O que tem falado mais alto ao seu coração nesses dias? É uma pergunta de Deus. Alassóbia, o que tem falado mais alto ao teu coração são os problemas, são os desafios da vida, ou são as promessas que Deus te fez? Aleluia. Segundo requisito que Deus ele está pedindo para Josué é ser corajoso. Coragem. Como Deus vai honrar alguém que é medroso? Coragem foi uma virtude que Deus encontrou em Gideão, quando ele estava no lagar, meu amado, malhando trigo. No livro de Juízes, no capítulo 6 e 7, o anjo apareceu e disse essas duas virtudes, a força e a coragem. Vai nessa tua força, varão valoroso, varão corajoso, porque o Senhor é contigo. Por que Deus chama Gideão? Por que dos 32.000 soldados que estavam com Gideão, Deus mandou que provasse eles, e dos 32.000 ficaram só 300? Por que Deus, ele permite aqueles homens ser provados, diminuir o número de soldados que estavam com Gideão, e permitir que só 300 estivessem com Gideão? Porque Deus sabe que Gideão é corajoso. Porque Deus sabia que Gideão tinha coragem, independente do número de pessoas que estavam com ele. Deus sabia que Gideão tinha fé, que Gideão tinha ousadia, e por isso que Deus o levantou. Segundo requisito na vida de alguém que quer alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida é coragem. Você tem que se esforçar e você tem que ter coragem, ser corajoso. Coragem e ousadia foi o que Deus encontrou em Davi. Quando nós lemos 1 Samuel 17, nós vimos um gigante por nome Golias, desafiando o exército de Deus, desafiando a nação do Senhor. E nós vimos ali um exército inteiro, uma nação temerosa, recuados, amedrontados, com medo do gigante. Mas a Bíblia diz que contrapartida chega um jovem pequeno, franzino, mas corajoso. E quando está diante daquela cena de afronta de Golias, a Bíblia vai dizer que Davi se direciona a Golias e ao povo que estava com medo e diz: quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi diz: eu irei com ele. Levaram Davi, amados, apresentaram Davi para Saul. Saul, quando olha para Davi, diz: meu filho, você não tem condição de enfrentar esse gigante, porque ele é homem experiente de guerra, e olha o tamanho dele, você é um menino. E aí Davi olha para o rei e diz assim: rei, deixa eu só te falar um pouquinho da minha biografia, das minhas experiências. Estava eu no campo cuidando das ovelhas de meu pai, quando saiu um leão e pegou uma ovelha em sua boca. Eu lutei com um leão
tirei a ovelha da sua boca e rasguei no meio, e no outro dia saiu um urso. Lutei com o urso, tirei a ovelha da sua boca, e do mesmo modo com que o leão, assim também eu fiz com o urso. E não será diferente com esse filisteu. Eu irei lutar com esse filisteu. Observe, amados, que quando Davi ele está partindo para enfrentar o gigante Golias, Golias despreza Davi e diz: eu sou porventura um cão para que você venha para lutar comigo com pau e pedra? E Davi diz: você vem a mim com lança, com escudo, com espada, mas eu irei até a ti, é no nome do Senhor dos Exércitos. E olha, Golias, hoje mesmo eu arrancarei a tua cabeça e darei como alimento às aves do céu. Aleluia! Que coragem, que ousadia! Deus, ele está falando com Josué do mesmo modo. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, Josué, para que esta promessa aconteça sobre a sua vida. Assim também é contigo, meu querido. Assim também é contigo, minha querida. Você precisa ter coragem. Não deixe o gigante roubar a tua fé. Não deixa o gigante roubar a ousadia que Deus colocou em você. Você foi chamado, você é um escolhido de Deus. Deus te separou no meio desta geração, porque Ele quer cumprir promessas sobre a sua vida. Mas Deus está dizendo para você: seja forte, tenha coragem. E em terceiro lugar, amados, a terceira condição que Deus ele pede de Josué, no meio daquela situação, para que se cumprisse as promessas, é que ele meditasse na palavra e vivesse a palavra. Meus queridos, quando Paulo ele se direciona à igreja de Éfeso, no capítulo 6, Paulo vai falar para aquela igreja sobre as guerras que vêm contra a nossa vida. E essas guerras ele vai denominar como dia mau. E Paulo ele incentiva aquela igreja e orienta como ela deveria lutar diante desta guerra. E ele começa dizendo, a partir do verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Buscai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau. Buscai a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e calcem os vossos pés com a propagação do Evangelho. Paulo está falando sobre armas espirituais. Quando Deus se direciona a Josué e diz: agora você precisa meditar na minha lei e procurar viver ela. Deus está mostrando, Josué, além de você precisar fazer força, se esforçar e ter coragem, você precisa ouvir, ler a minha palavra, meditar e colocá-la em prática. Porque a palavra, meus queridos irmãos, ela é a espada do Espírito, diz Paulo em Efésios 6. A espada, ela é uma arma de guerra que tanto ataca como também defende. Quando Deus está falando para Josué que ele precisaria meditar na palavra e viver a palavra, Deus estava dizendo: com coisas terrenas, Josué, com obstáculos terrenos, você luta pela força do braço, você luta pela tua coragem, mas contra as coisas espirituais, você só poderá lutar com a minha palavra. Somente a minha palavra é capaz de desfazer com todos os embaraços nas regiões celestiais.
Por isso, meus queridos irmãos, é necessário que você, vencedor de Deus, vencedora de Deus, que almeja alcançar a promessa de Deus sobre a sua vida, tenha uma vida de meditação nas Escrituras, colocar essa palavra em prática sobre a sua vida, aleluia, porque esta palavra vai fazer prosperar os teus caminhos, como no Salmo 105, o salmista diz que lâmpada para os meus pés, 119, perdão, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma ferramenta, ela é uma arma que nos dá vitória. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 10, versículo número 4, Paulo fala sobre as armas espirituais, as armas da nossa guerra, da nossa milícia. Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aleluia! Essas armas que é a palavra de Deus, a oração, o jejum, são armas que derrotam o inimigo nas regiões celestiais. Você está firme na palavra? Você tem crido na palavra de Deus? E a palavra de Deus é a promessa que foi liberada sobre a sua vida. Deus te fez uma promessa, mas ela é condicional. Depende do seu esforço. Quer outro exemplo para que a gente possa encerrar de promessa condicional? Patriarca Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus diz, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que Deus está fazendo uma promessa para Abraão, mas a promessa é condicional. E qual era a condição? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. O que é isso, irmãos? Abraão estava confortável onde ele estava. Abraão já era bem-sucedido onde ele morava. Tanto é que quando ele sai, ele leva consigo servos e leva consigo animais. Abraão estava estabilizado e confortável. Só que o que Deus tinha para a vida de Abraão era muito maior do que o que ele já tinha. Era uma bênção incalculável. Então, quando Deus está dizendo para Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela, Deus está dizendo, Abraão, eu tenho uma promessa na tua vida, agora você precisa sair da zona de conforto. Você precisa sair dessa zona de conforto. E quantas pessoas estão acomodadas? Quantos servos e servas de Deus que estão acomodados, queridos? Por quê? Porque o lugar está confortável, mas ainda não é o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. O que Deus tem para você é maior, mas para isso, sai da zona de conforto e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sabe o que é isso? Você vai ter que sair da zona de conforto e se colocar em uma situação de desconforto. Lugar confortável é o lugar que você conhece, se identifica. Lugar confortável é um lugar em que você tem domínio sobre ele e sobre a situação. E lugar desconfortável, lugar que você não conhece. Pouco é o seu conhecimento sobre o lugar. Pequeno é o seu domínio sobre o lugar e sobre a situação. E quando nós estamos em um lugar pequeno, quando nós estamos em um lugar, em uma área de desconforto, nós nos sentimos muitas das vezes incomodados. Mas para quem quer viver a promessa de Deus sobre a sua vida, necessário é sair do conforto e ir para onde Deus está mandando.
E Abraão, ele saiu. E em segundo lugar, a promessa de Deus condicional na vida de Abraão foi quando Deus pede a Abraão o filho que ele havia prometido de dar. E diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e leva a um dos montes em Moriá que eu te mostrarei, e lá sacrifica ele como sacrifício para mim. A Bíblia diz que Abraão não hesitou. Abraão acorda pela madrugada, prepara os animais, levanta alguns dos seus servos, chama Isaque, coloca sobre o animal e vai para o monte que Deus havia mostrado. Quando Deus está mandando Abraão pregar aquilo que ele amava e oferecer, Deus estava provando a fé de Abraão, e Deus queria ver até onde Abraão amava ao Senhor e o quanto ele estava disposto a renunciar por esse amor e pela promessa que Deus tinha sobre a sua vida. A Bíblia diz que Abraão sobe, e quando Abraão vai imolar Isaque naquele holocausto, naquele sacrifício, a Bíblia diz que a voz de Deus brada e diz: Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o menino, porque agora eu sei que deveras temes a Deus. Muitas das vezes, queridos, para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida e na sua vida, Deus, Ele vai nos pedir que venhamos sacrificar coisa que amamos. O quanto você está disposto a renunciar pela tua promessa? O quanto você está disposto para viver as promessas de Deus sobre a sua vida? Deus levantou Abraão. Abraão é conhecido na Bíblia Sagrada como pai da fé. Todas as promessas de Deus a Abraão se cumpriram. Por quê? Porque ele se enquadrou dentro das condições estabelecidas por Deus. Porque ele fez o que Deus pediu que ele fizesse. Aleluia! Ele se colocou na brecha. Ele se colocou na posição. Ele atendeu o chamado de Deus, e Josué assim também o fez. Quando Deus fala com Josué, a princípio ele está com medo, porque às vezes Deus vai falar coisas conosco que vai nos fazer ficar perplexos diante da magnitude, da grandeza da promessa. Liderar uma nação como Israel não era fácil. Josué, ele teme. Mas Deus vem e diz novamente: Josué, tão somente se esforça, seja corajoso, e eu serei contigo. E a Bíblia diz, queridos, que Josué se levanta. E só pelo fato dele se levantar, já estava demonstrando esforço. Primeiro obstáculo na vida de Josué: Jordão, que estava às suas ribanceiras, era época de enchente. Impossível de atravessar, só que a promessa estava do outro lado. Mas ele vai orar e Deus diz: mande que os levitas e os sacerdotes peguem a arca da aliança, e mande que eles vão na frente do povo, e na medida com que eles tocarem a planta dos pés nas águas, eu vou operar um grande milagre. Agora ordena que o povo santifique-se, porque ao terceiro dia o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué ordena que o povo se santifique, e no terceiro dia, quando eles marcham, e os levitas com a arca da aliança nos ombros, e toca as águas no rio, as águas se dividem ao meio. O povo atravessa a pés enxuto. Algo, irmãos, lidar com a força da natureza, algo espiritual foi o que eles viram. Um rio em pleno curso de atividade, parando o seu curso, o seu movimento, porque no mundo espiritual havia uma autoridade sobre Josué, como também está sobre você essa autoridade. A Bíblia diz que o segundo obstáculo no ministério de Josué, a Bíblia diz que quando ele se depara com as muralhas de Jericó,
Mas a Bíblia diz que no capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, introduzindo o capítulo 6, Josué está de joelhos mais uma vez orando, pedindo a Deus graça, e o Senhor desce ali de uma forma personificada, e ele vê um varão enorme do seu lado com a espada desembainhada. Josué treme com medo e diz: és tu um dos nossos adversários? Ele diz: não, eu sou o príncipe do exército de Deus, e desci aqui hoje para entregar Jericó e todos os seus valentes na tua mão. Observe que mais uma vez Deus está fazendo uma promessa a Josué e lhe dando uma condição: eu desci hoje para te entregar essa vitória, é hoje que eu vim. Só que você vai ter que rodear a cidade 7 vezes, e no último dia rodear 7 vezes. E quando você rodear a cidade por 7 dias, 7 vezes, e no último 7 vezes, eu vou derrubar as muralhas. Se Josué não fosse, muralha não caía. Muralha não caía. Mas a Bíblia diz que, assim como Deus ordenou, Josué rodeia a cidade durante 7 dias. E no último dia rodeou 7 vezes. E quando eles começaram a tocar as buzinas, chegou a hora de Deus fazer a parte dele. Chegou o momento de Deus cumprir com a parte dele na promessa. A parte dele era derrubar as muralhas e entregar os reis e os valentes na mão de Josué. A parte de Josué era rodear a cidade. E eu quero profetizar neste dia sobre a sua vida. Você que está vivendo a promessa, você que está sendo forte, está sendo corajoso e ainda não tinha visto o milagre de Deus, eu estou profetizando sobre a sua vida. Chegou o momento de Deus fazer a parte dele na sua promessa. Hoje as muralhas vão cair por terra na sua vida, e aquilo que era uma barreira, um empecilho na sua vida, na sua conquista, hoje cai por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Guarde esta palavra no teu coração. Quando eles tocaram as buzinas, as muralhas caíram, e eles entraram a pés enxutos e tomaram posse da promessa que Deus havia dado. Que o Senhor continue contigo nesta caminhada. Que Deus continue lhe dando graça e lhe dê força para que você alcance as promessas de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Amém, queridos? Se você gostou desse vídeo, se você se sentiu abençoado por esta palavra, eu te peço que você compartilhe esse vídeo com o número maior de pessoas que você puder, que você possa se inscrever no nosso canal, no YouTube, no canal da nossa igreja, no YouTube, que você também possa deixar ali o seu comentário, deixar ali o seu like, para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.